Olá, esse vídeo é um desdobramento de um que fizemos há uns 2 meses atrás. Quem quiser acompanhar, não é pré-requisito, mas vai na esteira daquele mesmo assunto. O nome do vídeo anterior é A Palavra Cria a Realidade e a Cabala. Então, vamos dar seguimento a essa questão da... Afinal, a palavra cria a realidade, né? Isso daqui tem circulado nos últimos anos, ou nas últimas décadas, tem circulado de uma forma muito abrangente. E nós estamos justamente tentando explicar essa possibilidade através da Cabala. Provavelmente vai ter uma parte 3. Eu chamaria esse vídeo de parte 2, o vídeo anterior de parte 1, e na parte 3 eu pretendo explicar o funcionamento, né? Como é que essa palavra se torna realidade. No primeiro e no segundo vídeo, na primeira e na segunda parte, eu estou dando exemplos, né? E esses exemplos são preferencialmente provenientes das escrituras. No vídeo anterior, o exemplo foi de Salmos. E nesse vídeo eu trouxe 4 exemplos de se a palavra, né? A palavra cria realidade, mas no sentido da oração. Porque a oração também é uma palavra dita. A oração é feita em voz. Ela não é feita em silêncio. A oração é feita em voz. A liturgia judaica é feita em voz. Então, nessa mesma linha, é um desdobramento da palavra cria a realidade e a oração. A oração cria a realidade por que meio? Pelo meio da palavra, pelo meio da autossugestão, pelo meio do milagre. Por qual meio a oração pode criar realidade e quando não. Então eu trouxe aqui 4 exemplos do Tanar. Quer dizer, não é só da Torá, mas do Tanar. O Tanar é a Bíblia inteira, que inclui a parte da Torá, dos profetas e dos escritos literários. Então, esses 4 exemplos eu vou comentar na ordem cronológica em que eles aparecem, exceto o exemplo da oração de Haná, Tfilat Haná, uma oração muito conhecida, a mãe de Shmuel, a mãe de Samuel, que faz uma oração para engravidar depois de muitos anos de tentativa e sem conseguir uma gravidez. Então ela faz uma oração. Esse tipo de oração não vai ser tratado hoje. Eu quero aqui estabelecer uma diferença entre esse tipo de oração e as outras 3. Né? As outras 3 estão no mesmo grupo. E essa é a diferença. Né? Ela não se encaixa dentro da questão da palavra cria a realidade, eu vou dizer por quê. Mas as outras sim, as outras 3 provavelmente se encaixam sim. E vamos ver quais as possibilidades e como se encaixam. Então, a Tfilat Haná, então a oração de Haná, que ela, a mãe de Shmuel, ela pede um filho. Essa oração, ela tem 4 partes. Ela tem o pedido, e as 4 partes estão separadas, não é tudo na mesma oração. Ela faz uma oração de pedido. Dentro dessa oração de pedido, ela faz uma promessa, quer dizer, ela faz o pedido e faz uma promessa. Isso é frequente, eu acho que alguns de nós fazemos, ou muitos de nós fazemos isso também. Acho que faz parte da natureza, né, humana, pelo menos de uma parte das pessoas que têm uma tendência mais espiritualista. Então, aliás, são 3 partes. Na primeira parte, ela faz o pedido e a promessa. Na segunda parte, quer dizer, quando ela consegue, né, engravidar,
Então, ela faz uma outra oração de louvor em agradecimento. Quer dizer, ela é um texto poético, ou foi feito por ela, ou existem sugestões que foi escrito pelo rei Davi, mas aparece como uma oração de louvor à glória divina, como agradecimento ao pedido alcançado. Essa é a segunda parte. E a terceira parte é o cumprimento da promessa. Ela cumpre a promessa que ela fez na oração do pedido. Quer dizer, aqui nós temos uma sequência que não podemos demonstrar que só a palavra cria a realidade, porque tem outras variáveis. Tem um pedido, tem uma promessa, tem uma oração de gratidão e de louvor e depois o cumprimento da promessa. Mas vamos ver 3 exemplos onde só tem a oração. A oração e o desdobramento, só que o desdobramento é relatado, né? É relatado sem nenhuma interferência da pessoa que fez a oração. Aqui eu vou pela ordem, mas existem diferenças entre essas três orações. São orações, pensem comigo, eu vou lembrar 2, eu já fiz vídeo sobre 2 delas, a terceira não fiz. Vamos ver as diferenças dessas orações. São formulações, são exclamações, são gritos, são ordens. O que são, na realidade? Pela ordem dos livros, então a primeira é em Gênesis. Em Gênesis, no sacrifício de Yitzhak. Fizemos recentemente perto da Paraxá, fizemos um vídeo sobre o sacrifício de Yitzhak, sacrifício de Isaac. Então, tem uma frase aí muito enigmática, né? uma frase que dá margem a interpretações muito interessantes. É no momento em que Yitzhak diz para o pai: Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí Avraham responde: Elohim vai ver o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Aqui tem uma questão de tradução. Nas traduções que eu tenho visto, aí aparece, quer dizer, esse Elohim verá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Está em hebraico. Elohim irelo aseleolabni. Elohim verá para ele, para si, o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Nas traduções, inclusive numa tradução judaica autorizadíssima que eu vi, está traduzido como proverá. A diferença entre verá e proverá. Tem uma diferença entre verá e proverá. Eu traduzo como verá e não como proverá. Então, Elohim irelo aseleolabni, Elohim vai ver para ele um cordeiro para o sacrifício, meu filho. Não é bem uma oração, porque não tem um direcionamento de Avraham para o Kadosh Baruch Hu, para o divino, não tem um direcionamento, não tem um pedido, mas tem uma declaração. Aqui tem uma declaração, a gente vai interpretar isso depois. Tem só uma declaração. Elohim irelo aseleolabni. Elohim vai ver para si, para ele, né? Um cordeiro para o sacrifício, meu filho.
O outro exemplo vem em Números, ainda na Torá. Em Números, também já falamos sobre, fizemos um vídeo inteiro sobre isso, sobre Het Miriam, o pecado de Miriam, quando ela é acometida de tsarat, que é uma doença aparentada da lepra, e que as pessoas que contraem essa doença têm que ficar em isolamento. Lembram desse vídeo? Então, quando Miriam, a irmã de Moshe, a irmã de Moisés, ela foi contaminada por tsarat, por essa doença, Moshe e Aharon, os dois irmãos, entraram em desespero. E aí aparece uma frase, aqui já tem um direcionamento de pedido, um direcionamento claro, curtíssimo, mas um direcionamento claro. Vaitzak Moshe el Adonai lemor. E gritou Moshe para Adonai, dizendo, El nare fanalá. Deus, por favor, cure-a, por favor. Essa é uma oração e uma declaração. Né? Então, são 11 letras, El nare fanalá, 5 palavras monossilábicas, essa é toda a oração. Mas é uma declaração convicta, como se fosse uma em desespero, mas também como se fosse uma ordem. Né? Vaitzak Moshe Adonai lemor. Moshe gritou, a tradução pode ser clamou também. Mas no hebraico moderno, tzaak é gritou, que também se refere ao hebraico bíblico. Mas tem vindo nas traduções como clamou. Vaitzak Moshe el Adonai lemor, quer dizer, Moshe gritou para Adonai dizendo, Deus, por favor, cure-a, por favor. E o terceiro exemplo não está na Torá, está no Tanar, no livro de Josué. Quer dizer, está na Bíblia, né? Na parte dos profetas, no livro de Josué, numa guerra, né? Durante uma guerra muito difícil que Josué Yoshua, sucessor de Moshe, ele travou e estava anoitecendo. Era uma guerra corpo a corpo, uma guerra difícil, corpo a corpo, e estava anoitecendo. Então, Yoshua, aqui também essa oração é diretamente um pedido para Adonai. Tem um pedido direto, expresso para Adonai, mas também é uma oração e uma declaração. Oração / declaração, que é diferente daquele da mãe de Shmuel, que não é uma declaração, é um pedido, depois um agradecimento, né? Depois cumprimento das promessas. Mas esses três são orações, declarações, sendo que a de Avraham, quando ele diz, Elohim verá um cordeiro para o holocausto, para o sacrifício, meu filho, ele não se dirige a Deus diretamente, é como se fosse uma coisa implícita. Então, Josué começou a anoitecer, no corpo a corpo não dá para guerrear no escuro. Então, sai uma frase assim, Azidaber Yoshua Ladonai. Então, Yoshua disse para Adonai, Lifnei Bnei Israel, diante do povo de Israel. Então teve testemunhas aqui, né? Teve testemunhas, todo o povo de Israel viu, mas a Yoshua, as Iedaber Yoshua lá Adonai. Yoshua disse para Adonai, diante do povo de Israel, leinei Israel, aos olhos do povo de Israel, e declarou. Isso é mais uma declaração do que uma oração, mas é uma oração. Ou é uma declaração / oração, ou uma oração / declaração, ou é uma ordem. Então ele diz a seguinte frase, Shemesh begivon dom veyarer be'emek ayalon. Então ele diz assim, que o sol pare em Givon e que a lua pare no vale de Ayalon. Bom, a gente sabe que tem essa coisa que quem teria que parar é a terra,
né? Mas porque não é o sol que anda, é a terra, a gente sabe disso, mas isso não invalida essa passagem, porque é o ponto de vista, é o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista é o sol está se deslocando, a lua está se deslocando, embora a gente saiba que quem está se deslocando somos nós, é a terra, mas vamos deixar isso de lado. Mas a declaração foi: Sol, pare em Givon, e a lua, pare no Vale de Ayalon. Essa declaração. E parou. O sol parou quer dizer, a terra parou. Então, o sol continuou iluminando a guerra até a vitória final. Agora, vamos ver as semelhanças e as diferenças entre essas três orações, declarações. Em sendo declarações, a gente pode entrar naquela questão da palavra cria realidade, né? Mas também nós podemos entrar em outras questões mais espirituais, porque no caso de Josué, no caso de Yoshua, quando ele diz Shemesh Begivondom, quer dizer, pare o sol em Givon e a lua no Vale de Ayalon, nesse caso, parou tudo e o tempo parou, né? O tempo parou. O Tanar, o relato diz assim, o relato, depois que o tempo parou e depois da vitória, o relato continua dizendo assim: e nunca mais teve um dia como aquele, nem antes, nem depois, de Adonai escutar a voz de um homem, porque Adonai estava guerreando por Israel. Nunca dia, quer dizer, a Bíblia, né, o Tanar, está declarando aqui, né, nesse passuk, nesse versículo, de que Adonai ouviu a voz de um homem. E aí a gente vê assim, nunca houve, nem antes, nem depois, um dia como aquele em que Adonai ouviu a voz de um homem. Mas e Moshe? Ele ouviu a voz de Yoshua. Quem era o mestre de Yoshua? Moshe. Moshe também fez uma oração, declaração para Adonai. O que ele diz para curar a irmã Elnare Fanalá? Que não aconteceu de imediato. Por quê? Em seguida dele gritar, clamar, né, esse quase, não gosto dessa palavra, mantra, porque ela está fora do contexto cultural. Eu gosto dessa palavra em outro contexto, mas eu quero usar a declaração como se fosse um mantra. Ele, Narefanalá, Moshe não foi imediatamente atendido como o discípulo dele, que era menor em profecia e menor em luz, era igualmente grande, mas menor em profecia, menor em iluminação, menor em comunicação com Deus. Ninguém se compara a Moshe. O discípulo conseguiu na mesma hora. E Moshe não. Porque o que aconteceu com Moshe é que Adonai respondeu para ele com uma sentença de Miriam. Ele disse: ela ficará 7 dias em isolamento, como nós estamos agora. O que nós fizemos? Miriam fez Lashon Hará. Miriam pegou Sarat porque ela fez maledicência contra o próprio irmão, contra o próprio Moshe, que veio lá se expor pedindo clemência. Então, aí a Adonai disse para Moshe: ela vai ficar 7 dias em isolamento, o acampamento vai parar até que ela saia do isolamento. Né? Depois dos 7 dias, quer dizer, ela saiu curada, mas não foi uma coisa imediata. Moshe, o mestre de Yoshua, que recebeu uma graça, né?
que recebeu uma resposta imediatamente. Por que será? Vamos analisar aí. No caso de Josué, está dizendo, a própria Bíblia está dizendo, e não houve um dia como esse, nem antes nem depois, quer dizer, Moshe foi antes, é como se dissesse nem Moshe, nem Moisés, que Adonai nilcham le Israel, porque Adonai estava guerreando junto com Israel. No caso de Miriam, no caso de Moshe, ele estava pedindo cura para uma pessoa comprometida com uma culpa. Então, inocentá-la, né, trazer a cura imediata, seria inocentar Miriam do crime, né, de Lashon Hará, seria injúria, calúnia e difamação, né? Então, olha como isso é considerado crime. Injúria, calúnia, injúria e difamação, ela chamará. Então, por isso, não foi imediato o pedido, a palavra não se transformou em realidade de imediato, porque por falta de merecimento ou por falta de uma argumentação que justificasse, né, o cumprimento dessa palavra naquele mesmo momento. Pode ter acontecido 7 dias depois, pode ser que ficaria curada 7 dias depois, mas temos aqui essas declarações gritadas, faladas em tom de voz, como oração, mas também como palavra cria realidade. E no caso de Abraham nem se dirigiu a Elohim, no caso aqui Elohim, que deu a ordem do sacrifício de Yitzhak. Quando Yitzhak perguntou, pai, aqui está o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraham disse, Elohim verá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Isso aconteceu. Isso aconteceu por quê? Será que a palavra de Abraham criou essa realidade? Foi dito. Ele falou em voz para o filho. Será que ele não falou para o filho? Será que ele falou para Elohim? Elohim verá um cordeiro para o sacrifício, meu filho. Será que ele falou para o filho e para Elohim? Será que essa foi quase uma ordem? Porque em hebraico, quer dizer, aí um pouquinho de gramática, essa é uma possibilidade, não sei, que eu vislumbrei. Na língua portuguesa, o imperativo é tirado do tempo presente. Para conjugar o imperativo corretamente, a gente conjuga o presente, tempo presente, e faz lá as adaptações. Em hebraico, o imperativo é tirado do futuro. Então, esse Elohim verá um cordeiro para o sacrifício, meu filho, pode remotamente ser Elohim, veja um cordeiro para o sacrifício, né? E por que a Torá não conta que ele falou diretamente com Elohim, como uma oração? Pela questão da fé e da confiança. A questão da fé e confiança absoluta. Mesmo que, eu estou entrando na mente de Abraham, mesmo que ele não
se dirigisse diretamente a Elohim, a fé e a confiança e o laço de pacto e a aliança entre as duas partes era tão forte que o pronunciamento de uma declaração de uma frase como essa estaria para Abraham implícita, né, que se tratava de uma oração / declaração, quem sabe até uma ordem, como, né, foi dito lá no caso do Yoshua. Mas Abraham não se encaixa também dentro dessa categoria de ordem, por causa dessa frase que só Yoshua mereceu essa frase. Não houve nenhum dia como este, nem antes nem depois, que Adonai ouviu a voz de um homem, porque Adonai estava lutando em favor de Israel. Muito bem. Nos 3 casos que eu relatei, no caso da Hannah também, ela teve o filho, mas é diferente, é outro tipo de oração. Aqui nesses 3 casos não tem promessa, não tem continuação do relato, não tem conversação, negociação, agradecimento. São palavras ditas, curtas, né? Que até a gente sabe de cor, né? Shemesh begivondom veiarir be'emek ayalon. São frases que viraram verdadeiros provérbios e verdadeiras orações. Até nos tempos de hoje de pandemia, nós podemos encerrar esse vídeo com a oração de Moshe, pedindo o fim da pandemia e juntos pedindo para Adonai, Elna Erefana Lano. Deus, por favor, cure-nos, por favor. Bem, é isso. A palavra aqui é realidade. Quais são os efeitos da oração? Essa é a parte 2. Eu espero que vocês gostem. Peço que vocês me deem um retorno, seja na forma de comentário, seja na forma de pergunta, seja na forma de curtir ou não, né? Quer dizer, um comentário, uma pergunta, uma dúvida, para a gente dar seguimento aos nossos vídeos da Cabala. Muito obrigada a vocês e tudo de bom para nós todos. Luz.